Vamos retomar o nosso trabalho de gravação da revista que tem como título Ser um Cristão Verdadeiro. Essa revista tem como comentarista o pastor Silas Lima Malafaia. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 10. Essa aula tem como título Fidelidade Incondicional a Deus. O nosso texto áureo está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Então nós temos aqui nesse versículo uma relação de causa e efeito. Se formos fiéis até a morte, vejam que é até a morte, não é durante algum tempo da nossa existência ou no decorrer de alguns ciclos da nossa vida, mas é até a morte. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, a nossa parcela nesse processo é a de ser fiel até a morte. E o lado do Altíssimo, o lado do Senhor, é a concessão da coroa da vida. Então, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Esse versículo é claro em apontar a fidelidade como um elemento essencial na caminhada cristã. Só se recebe a coroa da vida na base da fidelidade. Por isso, esse é o tema desta nossa lição de número 10, fidelidade incondicional a Deus. Essa palavra incondicional, ela também é emblemática aqui nesta aula, porque não basta ser fiel dentro de certas circunstâncias, debaixo de determinados momentos. A fidelidade que tem valor, que tem o seu peso de importância diante de Deus, é a fidelidade incondicional. Isso significa que o cristão verdadeiro, ele tem esse compromisso. Ele tem que aprender a ser fiel, não apenas em alguns momentos da vida, mas em todos os momentos da vida. E não somente durante um tempo, mas durante todo o tempo da existência. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que a fidelidade do cristão se constitui no seu patrimônio, na sua moeda principal, no seu investimento principal. Dentro da relação com as coisas espirituais, dentro do relacionamento com Deus, a parte do cristão é entrar com a fidelidade. Então, a fidelidade a Deus não pode ser uma conveniência. A fidelidade a Deus tem que ser um princípio de vida, um princípio que nos orienta, que nos dirige, que norteia a nossa existência, a nossa prática de vida. Então, o cristão tem que ser fiel em todos os momentos da vida, em todas as circunstâncias da vida. Essa questão da relação de causa e efeito, Paulo é tão claro em dizer, na sua carta aos Gálatas, capítulos 6 e 7, ele diz: "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher." Então, se plantarmos na base da fidelidade, certamente colheremos frutos saborosos, frutos que farão diferença na nossa vida. Então, há três coisas que estão dentro do pacote da fidelidade. A fidelidade implica, em primeiro lugar, constância, segundo lugar, dignidade, terceiro lugar, firmeza. Resumindo, o cristão precisa desenvolver a sua vida espiritual na base da fidelidade. E essa fidelidade, ela tem que ser demonstrada em algumas áreas da sua vida. Por exemplo, no serviço prestado ao Senhor. O nosso serviço prestado a Deus só tem valor se ele estiver fundamentado na fidelidade. Nós temos aquela passagem da parábola dos talentos, em Lucas capítulo 19, versículos 11 até o versículo de número 27. Então o Senhor se apresenta a 3 dos seus servos, a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1.
O tempo passou e de repente o senhor voltou para pedir contas daqueles talentos. Então é importante nós pensarmos nisso. Os talentos que nós possuímos foram concedidos por Deus. Porém, um dia o Senhor voltará para pedir contas desses talentos. Isso significa que nós devemos desenvolvê-los na base da responsabilidade pessoal, na base da fidelidade. E quando o Senhor retorna, o que tinha cinco talentos, disse: Senhor, granjeei com esses 5 talentos e consegui mais 5. E o Senhor dá a ele uma palavra de elogio: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. O segundo veio e, da mesma forma, ele empreendeu com aqueles talentos e conseguiu outro tanto. E o Senhor disse a mesma coisa: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Porém vem o terceiro, que havia recebido um talento, e diz: Senhor, eu sabia que tu és homem severo, que colhe onde não planta, que ceifa onde não semeou. E aí, temendo, enterrei o meu talento. Aqui tenho o que é teu. E o Senhor se vira para ele e diz: servo mau e negligente, se você sabia que eu colho onde não planto, ceifo onde não semeei, por que é que você não entregou o meu talento aos banqueiros e agora eu poderia recebê-lo com os devidos juros? E então o Senhor dá um veredito triste, terrível para aquele homem. O Senhor diz: tomem o talento dele e dá para aquele que tem, porque ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então esse é o princípio da fidelidade no investimento dos talentos que Deus nos tem concedido. Então a fidelidade é para ser aplicada no trabalho que estamos prestando a Deus. Segundo, na ajuda ao próximo. Então a vida espiritual, ela não está voltada apenas para a eternidade, para o porvir. Logicamente que quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, nossos pecados são perdoados, o nosso nome é registrado no livro da vida, e se partirmos para a eternidade, ou se Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos salvos. Porém, existe a aplicação da salvação para este mundo, para o tempo da nossa existência nesta terra. E nesse sentido, nós somos responsáveis por nós e nós somos responsáveis pelo nosso próximo. O Tiago diz que a fé sem obras é morta. Capítulo 2, versículo 26, ele diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Nós não podemos, de maneira alguma, ser indiferentes com as mazelas, com a dor e com o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Isso significa que nós devemos ser fiéis a Deus, sentindo a necessidade do nosso próximo, sentindo empatia por sua dor e participando de uma maneira ativa desses seus sofrimentos. Em terceiro lugar, ser fiel a Deus nos compromissos firmados. Então existem compromissos que somos nossos, na área da família, na área conjugal, na área da criação de filhos. Existem compromissos que nós assumimos, por exemplo, no segmento financeiro da nossa vida. Nós precisamos ser fiéis nesses compromissos firmados, pagando as nossas contas de uma maneira fiel, de uma maneira pontual. Para isso, precisamos do discernimento do Espírito Santo para sermos mordomos fiéis dos bens que Deus tem colocado à nossa disposição. E aí, não existem segredos. Para administrarmos bem a nossa vida financeira, nós precisamos apenas olhar para alguns princípios básicos. Por exemplo, não podemos gastar tudo que arrecadamos. Segundo, muito menos podemos gastar além do que arrecadamos. Então, se nós estamos gastando tudo o que ganhamos, o sinal para nós é amarelo, é um sinal de advertência.
Se nós estamos gastando além do que ganhamos, o sinal para nós é vermelho, é estresse. Tem que sobrar alguma coisa daquilo que estamos ganhando mensalmente. Nós temos que construir uma espécie de poupança e lá na frente transformar essa poupança em algum tipo de investimento. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus em todos os compromissos que temos firmado. E precisamos considerar que a constância é um elemento essencial no quesito da fidelidade. Constância. Então, essa é uma palavra-chave. A inconstância é vista como um defeito, como uma lacuna da nossa personalidade. Então, nós precisamos ser fiéis de uma maneira constante a Deus. E eu vou destacar aqui para você alguns pontos em que nós devemos ser fiéis de uma maneira constante a Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos ter inteireza de coração. Isso é uma questão muito importante. Nós não podemos fazer as coisas apenas na base da aparência externa. Nós precisamos deixar que as coisas que estão entrando pela nossa mente, que são sementes, que são princípios bons para a vida em sociedade, para o relacionamento com Deus, nós precisamos fazer com que esses princípios desçam ao nosso coração. No livro de Provérbios, capítulo 4 e 23, o sábio Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida. Então, acima de qualquer coisa que tenhamos que guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos ser seletivos nas coisas que passam a integrar a nossa existência, porque aquilo que entra no nosso coração passa a fazer parte de nós mesmos. E é certo que o Espírito de Deus espera que tenhamos inteireza de coração. Agora, a constância na fidelidade a Deus também implica em ser fiel a Ele nos momentos difíceis da nossa vida. Porque, de outra forma, seria uma prática baseada na conveniência. Ser fiel apenas quando a nossa conta bancária está bem, quando estamos com saúde, quando as coisas estão minimamente em equilíbrio na nossa vida. Porém, o grande mérito é sermos constantes na fidelidade naqueles momentos de tribulação, naqueles momentos de grandes adversidades. O texto bíblico básico da nossa aula ele está baseado no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 até o versículo de número 27. Nós temos aqui a história de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Esses três jovens que vieram junto com Daniel para o cativeiro da Babilônia, ali em torno do ano 600 antes de Cristo. Então, eles foram levados à presença de Nabucodonosor para prestar contas do porquê não se curvaram diante da estátua do rei. E então, na presença do rei, eles afirmam que não se curvariam diante daquela estátua. Então, Nabucodonosor manda que aquela fogueira, que ela fosse, o seu poder de destruição fosse aumentado. Aqueles três jovens foram lançados ali, porém as chamas nada fizeram com aqueles jovens. E o rei, então, perplexo, disse: olha, agora não estou vendo apenas três ali dentro daquela fornalha, mas há um quarto homem que tem a semelhança, a aparência do Filho dos deuses. E então, esses três jovens são tirados daquela fornalha de fogo ardente e os seus acusadores foram lançados ali e foram totalmente destruídos. Então, fiéis nos momentos difíceis da vida. Ao pegarmos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar personagens que foram fiéis a Deus, independente da circunstância, isto é, em momentos de grande pressão, de pressão sobre-humana, em momentos de grande tribulação. Por exemplo, Noé,
José, Daniel, Esther foram personagens que, debaixo de circunstâncias com grande poder destrutivo, ainda assim eles foram fiéis a Deus. Nós poderíamos também falar de Paulo, de Silas, de Estevão, não é? Nós poderíamos aí estabelecer uma lista longa de personagens da Bíblia que foram fiéis a Deus nos grandes momentos de dificuldades, de adversidades e de grande tribulação. Estamos aqui encerrando a nossa aula. Espero profundamente que você seja uma pessoa fiel a Deus de uma maneira incondicional, porque a fidelidade a Deus, ela tem a sua retribuição, ela tem a sua recompensa. E essa recompensa está aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sendo fiel a Deus, nós seremos também objetos das grandes provisões dele aqui na terra. Nós viveremos uma vida de paz, de tranquilidade e de equilíbrio aqui nessa existência. E no final de tudo, herdaremos a vida eterna. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.